É isso então, né, Soneca? Mais Buenas um. Buenas noches. noites, bom dia, boa tarde aí. Não sei que horas que o pessoal tá vendo, né? Vai Não sei. saber. Mas a hora eu sei, né? Hoje é 4h20 a É, hora, isso, com certeza, né? Então, mais um podcast da Paradise pra quê, Soneca? Vamos falar do que hoje aí? falar da música Amsterdã. Vamos Somos... começar diferente, então. Vamos aí. Da onde que surgiu essa letra, esse nome? Então, o Sonequinha tinha um beat bem interessante lá na nossa pasta de beats, né, no Google Drive. E aí eu tinha que escrever o som para esse beat, assim, um beat que me chamou a atenção. E eu fiz uma viagem em 2015, fui lá para Amsterdã, fiquei 15 dias em Amsterdã. E foi uma viagem que, pô, já foi para Amsterdã, sabe também aí que é uma cidade que marca muito, assim, eu justamente fiquei 15 dias para viver ali a experiência da cidade mesmo, né? Saber como é que funciona ali. Não quis aquela ideia de uma viagem fazer vários países em 15 Sim. dias, enfim, né? Ou ir para Parece que outro o cara tá país. dentro de um filme lá, né? É, Os exatamente. canais. Tá pelos canais ali. E, cara, essa viagem me trouxe muitas reflexões, principalmente sobre a questão de drogas, assim, de política de drogas. E até drogas não só da maconha, né? Que lá, enfim, tem todo. Por muito tempo, assim, ainda é um símbolo, mas hoje acho que tem outros lugares, mas por muito tempo foi um símbolo da cultura da cannabis, assim, da maconha e da cultura de coffee shops, que é muito holandesa, assim, muito Amsterdã, né? Do cara ir sentar no coffee shop, escolher ali no menu os vários tipos de cannabis e tal. E justamente tu falou, parece que tá num filme e parece que tu tem muito mais liberdade lá, assim. Não só por isso, né? Tem outras questões lá que são mais livres, principalmente a questão da prostituição, que é regulamentada ali no Red Light District e tal. Então, eu comecei a pensar muito nessa questão, né, de como a gente se sente num outro lugar e por que lá tem um tratamento totalmente diferente, sim, parece ser mais consciente, mais racional, né? Porque a consequência é a população se sentindo mais livre. Então tem toda essa questão que eu comecei a pensar e aí, vou fazer uma música que fale dessa experiência e que ao mesmo tempo fale de como é isso no Brasil, né? E aí a gente se depara aqui com uma política de drogas que cria, né, diversas mazelas sociais aí para nossa população e para a gente também. Acho que é uma questão que afeta diretamente e indiretamente também todo mundo, né? É uma questão que tem a ver com saúde, com segurança, com economia e, ao mesmo tempo, o jeito que é tratado isso no Brasil é um jeito que cria, né, reforça o racismo, né, um dos reforços aí do racismo estrutural, né, permite o policiamento nas comunidades, nas áreas suburbanas e tal, permite o encarceramento em massa do povo negro, enfim. E eu também, assim, sempre, desde que eu comecei a usar, assim, a maconha, eu sempre fui atrás da história, assim, de como aconteceram as coisas e acho que é um pouco o nosso papel, assim, como branco privilegiado, assim, na sociedade, pensar sobre essas questões no Brasil, assim, sabe, questão da condição do povo negro, dos povos de minoria, né, de Sim. LGBT e indígena, enfim. E então a música fala um pouco disso, assim, né? Fala de como funciona aqui no Brasil e um pouco e como funciona lá, assim. Eu tentei mais ou menos sintetizar nos versos isso, enfim. E basicamente foi isso, assim, né? Foi um som que traz também, assim, musicalmente influências assim de muito rap speed flow, assim, tipo Eminem ali no Rap God, ou tem umas influências brasileiras assim de rap nacional mais novo, tipo Costa Gold, Haikais, que eu ouvi bastante numa época assim, bem na época que a gente estava gravando, que eu acho que foi a gente fez ela bem em 2020, né? Foi. Foi na pandemia Foi na pandemia já. que a gente começou a arranhar ali em cima do beat, fiz Sim. toda uma letra, enfim. E aí como é que... E o beat é isso, Naquinha? Como é que tu tem pra nos O dizer beat, aí? Mais eu um som, fiz né? ele começou em cima do sequenciador que rola praticamente durante toda a música, né? Ele é o Sim. que é o
O mote da O música, né? O que que leva. ele começou por uma questão bem técnica, na verdade, que é quando eu estava estudando na faculdade, grupos de 3 notas e uma pausa. E Pra quem não aí, sabe, eu sou Neca formado em música é, aí, faculdade de música. e isso foi bem na época que a gente estava estudando esses padrões e que daí eu lembro que foi muito impactante para mim, porque eu percebi que muitas coisas que a gente escuta e muitos grooves, assim, células rítmicas, são feitas a partir de 3 notas e uma pausa, como, por exemplo, a música brasileira, a célula base da música brasileira, que falam que é o... Isso é assim. Daí eu comecei a ter vários padrões e aí eu peguei e desenhei no MIDI essas notas, assim, que na verdade é um arpejo de Ré menor e um de Lá menor. E aí desenhei com esses padrões, misturando eles, Uhum. e tem um que se repete mais. E aí comecei a repetir isso, e aí depois copiei e colei esse padrão por um longo período. Período ali. E aí peguei esse MIDI, e aí tem um esquema que o cara bota o MIDI pra sair do computador e passar por dentro do teclado, e aí tu bota o time que tu quer no teclado e fica Sim. viajando ali. Então, querendo ou não, essa parte esse MIDI aí, ele foi meio que gravado ao vivo, porque daí eu fiquei botando efeito ali na hora, Sim. e o que ficou gravado ali foi o que ficou. Ele não é perfeito, Sim, ele é... Como eu poderia dizer, às vezes tem umas horas que eu queria que tivesse de um jeito, mas enfim, Sim. ficou. É bem o da. A gente manteve assim na música final o que tu gravou O da que primeira ficou. vez lá, né? Aí tem muita coisa no álbum que, principalmente de teclados, que a gente fez isso, né? Não regravou nada, É. assim, porque às vezes tu nem encontra o timbre de novo, enfim, tá fazendo uma sessão Sim, tem experimental coisas que eu ali. não sei, nem sei o que eu fiz. Inclusive, eu não lembro nem que Sim. ano que eu fiz esse beat, mas deve ter sido em 2018 ou 2019. E E, aí. e aí, deixa eu pensar. Bom, vou tentar falar de todos os instrumentos que eu lembro agora. A bateria, eu sempre tenho a ideia de fazer um padrão de bumbo que eu nunca fiz antes, ou que eu nunca fiz antes, que eu nunca vi antes em outras músicas, que eu sinto que isso é uma coisa que faz diferenciar muito, e isso deixa o som muito hip hop também, né? Se a gente for pensar, os hip hop não é que nem reggae, né? Que o reggae tem esse tipo de levada, tem esse tipo de levada, e tudo tem um nome, né? Tu não consegue dizer, Sim. essa é a levada de boom bap, não é... Tu sabe Sim. o andamento, Sim, mas sim. o padrão do bumbo da célula rítmica exatamente tu não sabe. Não vai se repetir. Sim. E aí o baixo é meio Black Sabbath, né? Que isso é uma coisa que é importante eu dizer. Que a minha formação lá dos primórdios é muito roqueiro, né? Então Sim. é muito em cima de riff. Eu gostava muito de stoner rock também, que é um gênero que surgiu na Califórnia nos anos 90. Então, baixos melódicos, assim, e repetitivos e muito lance do The Doors também, né? Que é Uma uma coisa influência mais certa. hipnótica, que fica se repetindo ali. Sim. Eu acho que essa linha de baixo ela é algo entre um Black Sabbath e um The Doors. Sim, e tem alguma música específica do Black Sabbath que tem Eu acho que essa parece a National Acrobat. National Acrobat? Qual álbum? Que é do Vamos ver. Sabbath, Bloody Sabbath, que É. é o... Ih, eu vou falar errado. Eu não sei muito. Os roqueiros vão me... Mas eu acho que deve ser o Eu quarto conheço, álbum. acho que mais o primeiro ali, que tem o clássico, tem o Paranoid. Esse é o segundo. É o segundo? Desculpa aí, desculpa. Desculpa, Enfim, roqueiros. desculpa, roqueiros. Deixa eu ver o que mais. Cara, tem os synths ali, aqueles mais gangsta, mais hip hop. Que é o clássico ali, Que é anos 90. os de Moog, né? Que dá toda uma cara diferente, assim, Eu acho, acho pra que teve música. algumas coisas que tu pediu pra eu gravar, aqueles samples de voz que tem, bem de cantinho, foi tu que pediu. E tem um Rhodes, né, fazendo. É um Rhodes que faz a base. Isso aí foi bem... Deixa eu ver, o Groundation faz isso, às vezes, aquela própria... É a segunda do Babylon Hebron Roden. Great. Babylon Roden. Babylon Roden. Essa aí Babylon mesmo. Roden. E essa aí tem a base de Rhodes em vez de piano. Interessante. E também no 21 Pilots também rola isso.
em algumas músicas e algumas é órgão. Stick Enfim. Fingers, talvez deve ter. Stick Fingers Não sei, na real, não. Stick Fingers acho que até o produtor mete a mão e tira os teclados das bases reggae, Sim, porque sim. geralmente é guitarra, né? Sim. É aquele... E é uma música que o Amsterdã tem uma guitarra só, né? Que a gente gravou tem só a guitarra que dobra o baixo. Que é a famosa cocotinha. A famosa cocotinha, isso aí. E foi um beat que ele me trouxe muito essa questão de movimento, assim, né? E muito interessante isso do baixo, assim, é bem hipnótico mesmo, assim, e até uma música fala sobre drogas também, daí ela te deixa, assim, eu acho que também é uma música que a galera vai sentir uma inovação, assim, no som da banda, porque é um ritmo que a gente meio que não consegue definir. Tu não pegou esse ritmo de um som nosso? Não, isso foi em outro som, né? Outro som mais pra frente. Eu acho que essa música, e no final das contas, a soma de tudo fica meio parecendo um Stick Fingers, assim. Tipo aquela do Westway que tem a participação de um rapper. Sim, a Westway, Something Strange. Eu acho ela bem parecida, assim, em questão de andamento e questão de ser meio riff, assim, também. Sim. De ser um reggae que não segue as regras do reggae jamaicano. Sim, assim. sim. E tem também a parte de samples, né? Que é interessante falar que no outro ali que a gente chama uma parte mais lúdica. Daí a gente botou alguns samples. Tem um sample do canal 12, que é um canal que fala no YouTube ali sobre diversas questões sobre a maconha, assim, tanto culturais, assim, quanto questões políticas, enfim. Quem não conhece lá vai lá ver o canal 12, e aí tem um vídeo lá que é eles falando um diário de Amsterdã, né? E daí lá o japonesinho lá do 12 fala, o bagulho ficou louco, né? E aí a gente pegou essa parte e colocou lá. E aí tem mais um depoimento do Tim Maia, né, no Programa Livre, acho que ainda quando era SBT lá ainda. E não era Altas Horas ainda, era Programa Livre ali. Sei. Porque eu acho que nem tinha Altas Horas quando o Tim Maia tava vivo, né? O Tim Maia morreu ali em 2000, ou morreu 99 para 2000. 99 para 2000. Eu acho que ele fez o da virada de ano do milênio. Ou se não fez, isso foi de 99. Mas daí não foi no Planeta que ele tocou? Acho que não. Não? Acho mas que tem não. alguém que eu conheço que foi. Mas não. Fui em vários planetas, mas no que ele tocou, não. E aí ele fala, né, fala da questão é um depoimento que a gente usa no meio e no final também, né? Que ele fala, a primeira coisa que tem que se fazer em relação a entorpecentes, tóxicos, é a separação das coisas e tal. Que é uma ideia muito que eu penso, assim, né? Tu vai pensar, acho que a gente fala em drogas, mas cada substância é uma substância, né? Maconha é uma coisa, a cocaína é outra, e álcool é outra, enfim, açúcar é outra. E então acho que trouxe bem a ideia do que eu queria falar, assim, na música. E o último sample, acho que tem é do Dirijo, né? Que é um documentário aquele da veinha falando eu ia falar desse aí. Da veinha falando das sementes e tal, que é um documentário sobre uma cidade no Brasil, não lembro, não sei se é no Nordeste ou no Norte. Não é Cabrobró, acho que não. Cabrobró é na Bahia. Mas é no Nordeste. Cabrobró é no interior de Pernambuco. Interior de Pernambuco. Eu acho que é no Nordeste, se eu não me engano, é Ceará, não sei. E era uma cidade, a maconha já estava proibida, mas eles plantavam sem saber, e ele chamava essa planta de Dirijo, né? E aí, porque já tinha uma tradição, assim, na cidade mesmo, de chamar essa planta de Dirijo, e muitos idosos, assim, e trabalhadores usavam, os pescadores, né, usavam... Eles fumavam? Fumavam e faziam chá também, né? Eles falam no documentário, a gente fazia chá para dor, enfim, para enjoo. E aí é um documentário que tem no YouTube, assim, é um mini doc, né? E para quem gosta, assim, de saber sobre cultura da maconha, assim, no Brasil. E aí depois eles viram, né? Não, essa planta foi proibida. Uns começaram a identificar que era maconha e tal, e daí... Isso aí deve ter sido muito louco. Deve ser uma cidade muito isolada, né? Sim, muito isolada. E o pessoal tinha, assim, no pátio, colhia ali, fazia chá, enfim, usava medicinalmente, assim, né? E foi outro sample que a gente colocou, e a
gente tentou até fazer um diálogo, né, entre o Tim Maia Ficou bom, e essa... Tanto que eu nem lembro mais dos diálogos agora, só lembro de tudo junto, né? Sim, exatamente. E acho que os samples é uma coisa que a gente tem usado bastante, usou bastante nesse álbum também, né? Vai usar, é aprender a jogar com tudo que o cara pode, né? E isso aí é muito importante. E como as nossas músicas também são tem letras mais densas, assim, e são mais conceituais e reflexivas, acho que o sample, ele traz um pouco, assim, de história mesmo pra música, Sim. né? E de mais opinião mesmo, assim, e também é uma coisa legal, assim, pra quem, de onde é que veio isso e tal, como é que se tiraram. E eu tô sempre ligado, assim, quando eu tô no YouTube, isso aqui pode virar um sample, a gente usou em outras músicas e tal. Isso aí é bem... E é um mundo de coisas, né? Um mundo de coisas que a gente, às vezes, na nossa criação rockista, né? Às vezes o cara ignora ou acha que usar sample é uma coisa que o cara tá copiando alguém. Sim, E... Só enriquece o som. Só enriquece, né? Inclusive até o próprio Brasa, né, cara, usa muito. Sim. Eu acho que aí foi uma banda... Foi uma banda que, quando eles lançaram aquele álbum lá de 2016... Sim, que o acho Brasa, que tem umas músicas que é só... Que tinha até uns memes, assim, que eu lembro que eu conhecia. O do Catarina, aquele com a banana com mel. Como banana com casca. Sim, Eles usam largam muito esse cara isso. do nada, assim. Sim. Daí é muito louco pensar que eles lá do Rio de Janeiro... Chegou esse meme neles também. Sim, muito engraçado. E também eles já usavam, assim, acho que até na época do Forfã, assim, ali a partir do Policenso, já tinha algumas coisas, assim. Que eu não conheço muito, não me julguem. Não, eu tive uma fase bem Forfã, assim. Sim. E eles trouxeram isso pro Brás, assim, com muita propriedade, né? Tem aquela... Pedro Pedeiro Parou de Esperar, que é uma menção ao Chico Buarque também, e tem um sample do Eduardo Marinho, enfim, pensador aí brasileiro, Eduardo Marinho, e não é da Rede Globo, tá? Né? Não é. E, cara, acho que é isso, assim, sobre o som. Acho que é um som que vai trazer bastante... Deu pra falar bastante, assim. Musicalmente... Tem muito detalhe, assim, que eu posso falar, sabe? As coisas não vieram do nada, assim, sabe? Sim, a gente trabalha muito com referência e apesar de ela ter nascido num beat, ela tem a batera, né? A gente gravou a batera do Matheus Mussato. Ela pedia, né? Ela pedia. E aí o Matheus Mussato aqui, um batera que nos acompanha já desde da turnê do Universo Sem Fim, assim, e gravou várias bateras no álbum, e daí sempre traz uma coisa mais orgânica, que eu acho que é muito da Paradise mesmo, assim, né, de misturar, né. Ele pega a ideia que eu botei no caso, os beats que eu fiz ali, e ele sempre consegue pegar o essencial daquilo e somar mais ainda, né, e fazer... é uma linguagem, olha quantas músicas ali ele deu um up. Trazer o orgânico mesmo. Você acha que algumas músicas vão pedir muito mais, assim, a bateria orgânica, mas a gente gosta bastante de misturar, né? Esse misturar as questões do analógico, do digital, do mais orgânico, enfim. E é isso, pessoal. Ouçam lá Amsterdã em todas as plataformas digitais. E vamos que vamos. Salve, mais um podcast da Paradise.